Você está ouvindo do Artcast. Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio de Do Artcast. E para hoje temos uma convidada super especial para conversar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Seja bem-vinda, Polly, agora a palavra é sua. Oi, gente, eu sou Polly Oliveira, sou escritora e trabalho também nas redes sociais com despertamento feminino. Muito obrigada pelo convite, vamos bater um papo legal. Polly, já que você citou que convive com 2 adolescentes, poderia nos dizer qual a importância do autoconhecimento na vida dos jovens? Eu acho que é uma das principais fases de autoconhecimento que todo ser humano precisa passar. Eu acho que é a fase onde o ser humano está desenvolvendo as suas questões pessoais, sexuais, de autoestima com o corpo, com a vida em si. Eu acho que eu como mãe de adolescente, como também uma adolescente que já fui, acredito que se todo ser humano tiver a oportunidade de crescer em um ambiente saudável para que ele se sinta seguro o suficiente para ser quem ele quiser ser, eu acho que nós estaríamos aí a um passo muito, muito grande de coisas muito boas. Infelizmente, os lares brasileiros não são tão confortáveis para todos os adolescentes, né? Falando da minha convivência com os meus filhos, que é uma casa cheia de liberdade para eles falarem, sentirem, eu acho que eu estou criando 2 seres humanos que vão ser muito bons no futuro, porque eu acredito muito que o autoconhecimento é o primeiro passo para um cidadão ter um caráter, acima de tudo, muito bom. Acho que a autoestima pode levar principalmente as mulheres para um caminho muito saudável. Na sua opinião, qual seria a maior dificuldade do autoconhecimento? Eu acho que a maior dificuldade em se conhecer eu até vou puxar o gancho da resposta anterior, é quando você não está em um local propício, onde você não tem liberdade para entender quem você é. Falando, por exemplo, hoje de tantos adolescentes que estão descobrindo, por exemplo, a sua sexualidade, não se sentem confortáveis dentro do seu próprio ambiente familiar. Eu acho que o autoconhecimento, ele precisa nascer dentro desse berço familiar para que esse adolescente se torne um adulto saudável. Polly, se você pudesse aconselhar no passado, o que diria? Eu iria dizer para ela não acreditar em todas as coisas que ela ouviu a respeito dela de forma negativa. Eu diria para ela que ela é capaz de tudo, de realizar todos os sonhos, dos menores aos maiores. Eu diria para a Polly confiar na sua intuição, principalmente. E para a Polly do futuro, qual conselho daria? Eu diria que o céu é o limite. Eu acho que eu tenho tantas coisas para conquistar e logo eu que estou próxima dos 40, tenho aqui quase o dobro da idade de cada um desses 3 adolescentes que estão na minha frente, mas posso garantir para vocês que devo ter também o dobro de sonhos para realizar de que vocês ainda projetam também hoje. Hoje, você sente que está vivendo de acordo com seus valores? Então, essa é uma pergunta que quando eu li ali o roteiro, foi uma das perguntas que eu achei mais interessantes. A gente vive hoje em um mundo capitalista, em um mundo sobrecarregado, que está sempre nos obrigando a ter sucesso. E o que é sucesso? A gente definir sucesso hoje na cabeça de um adolescente, por exemplo, é muito mais complexo. Então, se eu dissesse para você que hoje eu vivo de acordo com todos os meus valores e os valores que, por exemplo, a sociedade exige, eu estaria mentindo. Principalmente eu que trabalho com redes sociais, que preciso me adaptar às regras sociais dessa rede social, eu acredito que ainda não consigo viver com todos os valores que eu acredito, mas eu estou lutando para que um dia mulheres como eu, adolescentes como vocês, possam escolher suas próprias regras e viver de acordo com seus próprios valores. Sabemos que você tem um instituto para mulheres e as ajuda sempre que pode. De onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu há mais de 17 anos atrás, quando eu ainda estava inserida em um relacionamento abusivo e me via socialmente presa neste local, sem perspectiva, sem um socorro. E eu sempre sonhava em existir um local onde eu pudesse me sentir segura, onde eu pudesse pedir socorro, abrigo, ajuda financeira que fosse. O Instituto nasceu dessa minha vontade lá atrás de não ter tido essa rede de apoio que muitas mulheres hoje em dia não têm. Em média, quantas mulheres você acredita já ter ajudado? Se nós estivermos falando de ajuda financeira,
mais de 2.000 mulheres já foram acolhidas financeiramente, ou seja, com dinheiro para comprar alimento para os seus filhos, pagar uma energia, comprar um gás, comprar remédio. Emocionalmente, mais de 50.000 mulheres já foram ajudadas. E de onde vem esse dinheiro que é destinado para ajudar essas mulheres? O dinheiro vem de outras mulheres que entendem que somente nós podemos nos ajudar, tanto que o lema do Instituto é Nós por Nós. Ele nasceu justamente de ensinar também essas mulheres que não vivem em situações vulneráveis a dividir um pouco do que tem com essas mulheres que precisam. E hoje eu estou à frente de um Instagram com mais de 500 mil de pessoas e estou tentando, fazer com que essas mulheres que estão numa situação mais confortável, menos dolorida, possam dividir um pouco que tem com essas mulheres que precisam. Sabemos que existem muitas pessoas ruins no mundo, mas alguma vez você já foi enganada ou algo já te desmotivou? Eu acho que toda pessoa que trabalha com pessoas tem que se preparar para ser enganada, para ser, a gente cria muita expectativa em cima do outro. E sim, nós já enfrentamos algumas situações difíceis de lidar. Mas se a gente ficar pensando no quanto o ser humano pode ser ruim, a gente acaba não fazendo a nossa parte. Então, todas as vezes que aparece alguém tentando enganar, tentando usurpar alguma coisa ou ganhar algum dinheiro, a gente sempre pensa que tem muito mais gente fazendo bem do que fazendo mal. Então a gente tenta não focar nessas pessoas. Então já me desmotivei sim, mas foram questões de segundos. Logo a gente levanta a cabeça e continua. Convivemos com muitas pessoas durante a fase da adolescência, onde criamos laços. Na sua opinião, você acha que devemos procurar pessoas parecidas ou diferentes de nós? Eu acho que se a gente está falando de aparência física, eu acredito que você procurar pessoas que pareçam com você fisicamente te ajuda a entender o seu local dentro dessa rede social. Mas quando você, por exemplo, quer sair da sua bolha, você deveria conhecer pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm uma religião diferente, que têm crenças diferentes, Inclusive opinião política também. Por mais difícil que seja o diálogo entre pessoas diferentes, eu acho que é isso que nos move a evoluir. Então essa pergunta ela é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que a gente tem que procurar todo tipo de pessoa, mas nós precisamos ser muito seletivos nessas pessoas. Porque se você está passando, por exemplo, eu tenho uma filha adolescente que tem problema com o corpo, tem problema com a imagem do corpo. Se ela começar a seguir pessoas completamente dentro do padrão, se ela começar a seguir meninas que são completamente diferentes fisicamente dela, a cobrança, a distorção de imagem tende a aumentar sempre. A Maria, por outro lado, é uma adolescente que gosta muito de conversar sobre livros, sobre sexualidade, sobre várias outras coisas, Então, neste quesito intelectualidade, eu aconselho sempre ela buscar pessoas diferentes. Então, assim, por isso que é tão importante esse adolescente, principalmente, ter uma rede familiar muito afetiva, porque um adulto nessa fase é muito importante para direcionar eles, principalmente as novas amizades, as novas perspectivas de futuro, porque eu acho que a gente precisa sim conhecer pessoas iguais a gente, pessoas diferentes, mas ter muita cautela, porque esses caminhos são muito, muito perigosos. Polly, nós sabemos que os adolescentes prezam pelas opiniões alheias. Até que ponto essas opiniões devem nos afetar? E se elas afetam, o que você acha sobre isso? Eu acho que o ser humano, independente da idade, nós somos muito ensinados a ouvir o que o outro pensa sobre nós, as famosas opiniões. Infelizmente, agora a gente está na era digital, a era onde as pessoas se acham no direito de opinar sobre o seu corpo, sobre sua sexualidade, sobre sua religião, sobre sua fé. Eu acho que a fase da adolescência, ele entre 12 a 17 anos, é uma fase muito conturbada porque você quer a aprovação dessas pessoas. E aí, mais uma vez, a gente entra nesse quesito familiar, porque é tão importante essa rede de apoio afetiva com esse adolescente. Porque se esse adolescente, durante toda a infância e adolescência dele, escuta dos seus pais, dos seus irmãos, das pessoas mais próximas, que ele é suficiente, que ele é bonito, que ele é especial, que ele não é um peixinho fora do aquário, ele não vai sentir nenhuma necessidade de buscar essa autoafirmação lá fora. Eu acho que esse companheirismo entre pais e filhos é o que vai salvar esse adolescente de ouvir essas opiniões e de até mesmo acreditar em falsa ideia de aprovação.
Eu acho que tudo está dentro dessa rede de apoio que se chama família, né? No que se diz respeito a pai, mãe, avós, tios, ou essa rede familiar que você tem contato. Se você tem contato com uma rede familiar saudável, dificilmente você vai querer ouvir opiniões alheias. Agora, se você está inserida numa família onde você já ouve críticas dentro da família, possivelmente você vai buscar essa aprovação fora e você vai dar ouvidos ao que quer que você ouça. E na sua adolescência, você teve esse tipo de apoio familiar, de amigos, para se formar hoje a mulher que você é? Eu nasci na década de 80, né? A minha mãe é uma mãe super liberal, uma mãe que sempre conversou muito comigo. Embora ela tenha sido vítima de uma mãe narcisista, ela conseguiu sobreviver dentro desse caos que é você estar inserida numa família na qual não te incentiva, não te motiva a ser melhor. A minha mãe sempre foi uma mãe que me incentivou muito, da forma dela, com os limites que ela tinha na época. Mas hoje, boa parte da mulher que eu me tornei, eu devo sim à minha mãe, né? A essa rede de mulheres que me criou, que foi minha mãe, minha avó. Eu sou filha de mãe solo, então eu não tive presente um pai, por exemplo. E diferente do que muitas pessoas acham, eu nunca senti nenhuma falta deste laço paterno ou dessa figura masculina dentro do meu seio familiar. Eu acho que eu sou resultado de mulheres fortes que me criaram, sou resultado de uma família que nunca me disse que eu seria menos do que eu queria ser. E é isso. Eu acho que quando a gente tem uma mãe, principalmente uma mãe que te impulsiona, dificilmente você vai desistir de alguma coisa. Quais as mudanças nos padrões da sociedade de 20 anos atrás você observa na sociedade atual? A mudança nos padrões são cíclicas, né? Se a gente for voltar um pouquinho no passado, na história, principalmente do corpo feminino, você vai ver que esses padrões, eles mudam de tempos em tempos, né? Houve tempo que a mulher mais gorda era super, né, ovacionada. Houve tempo que a mulher com cabelo liso era super na moda, depois o cabelo cacheado, depois a mulher mais magra. Então esses padrões, eles afetam principalmente a mulher. Todo mundo sabe disso, que hoje 90% das mulheres, existe um dado que apenas 4%, né, corrigindo aqui, apenas 4% das mulheres se sentem bonitas, ou seja, nós temos 96% de mulheres que não estão satisfeitas com a própria imagem. Se eu dissesse para você que os padrões de 20 anos atrás eram melhores, eu estaria mentindo, porque nós sempre fomos pressionadas a servir a esse padrão, a fazer parte de um grupo de mulheres que estavam servindo a esse padrão. E qualquer mulher que foge da regra, ela vai sofrer as consequências, seja fora do mercado de trabalho, seja no relacionamento. De alguma maneira, essa mulher vai ser afetada quando ela não preencha esses padrões. Então, eu acho que de 20 anos para cá, a mudança mais drástica que nós tivemos foi no acesso à informação. Hoje nós temos, como graças a Deus, nós temos hoje as redes sociais que você consegue, uma mulher mais gorda consegue se enxergar em uma atriz, em uma modelo, né? Em alguém em ascensão. As mulheres negras também hoje já conseguem de maneira mais rápida conseguir se enxergar em uma jornalista, em alguém que também está em ascensão, embora ainda sejam minorias. Eu acho que a pressão estética, ela sempre existiu e sempre vai existir, assim como também sempre vai existir mulheres lutando contra isso. Independente do tempo, da época, eu acho que a nossa função quanto mulheres é entender que esses padrões foram feitos para nos deixar insatisfeitas. Inclusive, é a nossa insatisfação que consegue deixar a indústria da beleza cada vez mais rica. Você sente falta de algo nos padrões de beleza de antigamente? Eu acho que quando a gente coloca a palavra padrão, a gente já se coloca dentro de uma cela, né? A gente já se coloca dentro de uma prisão. Eu acho que nenhuma de nós mulheres vai sentir falta de algum padrão exigido, porque se existe um padrão de exigência, existe uma mulher que não vai preencher esse padrão e que não vai se sentir confortável. Eu acho que eu sinto falta de uma coisa que nunca existiu, que é a liberdade de você ser quem você é. Polly, mas por que a gente tem essa necessidade de se encaixar em algum grupo? A necessidade, ela existe justamente porque a gente ouve desde criança qual é essa fórmula do sucesso, né? Se a gente estiver falando de meninas, por exemplo, a gente sabe que para você ter sucesso, você tem que ser magra, alta,
você tem que ter o quadril X, os seios dessa forma. Então, se você cresce em um ambiente, por exemplo, onde você vê sua mãe fazendo dietas, onde você vê sua mãe e meninas ali do seu convívio familiar lutando para ter um corpo que elas designam esse corpo como um corpo bonito, você, consequentemente, vai querer seguir esse mesmo padrão. Então, nós estamos falando de uma cultura, a gente não está falando de um comportamento de um grupo de pessoas, a gente está falando de uma cultura social que atinge todas as mulheres, algumas de maneira maior, outras de maneiras menores, né? Na minha casa, por exemplo, o padrão ele chega de uma maneira. Na casa de uma modelo vai chegar de uma outra maneira, porque as cobranças elas são ainda maiores para quem está perto desse padrão. Quanto mais perto do padrão você se aproxima, mais você se cobra para continuar dentro dele. E eu acho que essa cobrança ela existe justamente porque a gente acha que para você ter sucesso, para você ter dinheiro, para você conquistar aquele casamento dos sonhos, para você conquistar seja o que for na sua carreira, a gente acaba ligando a um padrão físico, a um padrão de um corpo que não existe, que inclusive a gente já sabe que esses corpos que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, são corpos que não existem, são corpos cheios de Photoshop, por exemplo, são meninas que têm distúrbio de imagem, distúrbio alimentares. Então, assim, a que preço nós pagamos para tentar se encaixar em um local que a gente sabe que é um local de morte? Eu acho que quando as mulheres acordarem para entender que o padrão é ser ela, a gente vai sobreviver e vai conseguir também ajudar muitas outras mulheres. Finalizamos mais um episódio de Do ArteCast. Agradecemos imensamente as suas palavras, Polly. Certamente serviram para a reflexão de muitos. Agradecemos imensamente pela sua presença e por esse bate-papo que foi tão gostoso de participar e certamente será tão gostoso de ouvir. E assim a gente finaliza mais um episódio de Do ArteCast. Até a próxima. Tchau!